Assunto do dia. Bem, amados que nos acompanham aqui pela internet, você que faz parte deste grupo de estudos sobre teologia, nós vamos dar início a um conjunto de aulas sobre cristologia. Cristologia é uma matéria do curso de teologia sistemática e eu convido a você a prestar atenção ao que nós vamos trazer dentro desse curso de cristologia, para que você venha entender um pouco mais sobre a pessoa do nosso amado Mestre Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. A primeira pergunta que você poderia me fazer seria: o que é cristologia? Bom, fazendo uma análise do assunto, nós chegamos à seguinte conclusão: cristologia é uma síntese bíblica e teológica de quem? Da pessoa e das obras de Jesus Cristo, o nosso amado Mestre. Essa sequência de estudos ao qual nós trazemos teologia à luz das Sagradas Escrituras, ao qual, neste momento, nós estamos trazendo um assunto de suma importância, que é a cristologia, ou seja, o estudo dirigido da pessoa e obra do Senhor Jesus. Nesta primeira aula, nós vamos fazer uma isagoge introdutória sobre a vida, ou melhor, sobre quem é Jesus Cristo. Primeiro, Jesus Cristo, ele não é um ser qualquer. Ele é um homem que é extraordinariamente diferente de todos os que você possa imaginar. Primeiro, o nascimento de Jesus contrariou todas as leis da biologia. Jesus Cristo, no seu nascimento, ele contrariou todas as leis biológicas. Primeiro, ele nasceu de uma mulher que não teve relacionamento sexual com nenhum homem, pelo menos até o momento do seu nascimento. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 34, e disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Ora, Maria tinha recebido a visita de Gabriel, que veio com a incumbência de anunciar a ela de que ela ia ser mãe, mas ia ser mãe de um ser extraordinário, diferente de todo e qualquer homem que colocou o pé na face dessa terra. Ela iria ser mãe de um filho não gerado pela vontade da carne ou pelo homem, mas sim pela virtude de Deus, pela virtude do Espírito Santo de Deus. Ela ia ser mãe de um ser que contém duas naturezas bem definidas. Como homem, ele é 100% homem. Como homem, ele teve mãe, mas não teve pai, ele teve um padrasto, José. Como Deus, ele é 100% Deus. Como Deus, ele tem um pai, que é Deus Todo-Poderoso, mas não tem mãe. Ele não foi, como Deus, gerado de ninguém, porque ele é Deus. Deus é um ser
autoexistente, o que vem contrariando a teologia muito defendida pelos nossos irmãos católicos, que Maria, ela é a mãe de Deus. É uma interpretação errônea, porque Maria, ela não é mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus, o Filho do homem, da natureza divina, 100% Deus. Maria é filha. Então Jesus, já no seu nascimento, ele veio contrariar todas as leis da biologia e da ciência humana conhecida. Maria foi uma mulher extraordinária. Maria, na época em que o anjo lhe fez o anunciado, ela era virgem e estava noiva, desposada, de casamento marcado por um homem chamado José, um carpinteiro, que era descendente da linhagem do rei Davi, ou seja, da casa de Davi. O nascimento de Jesus Cristo não foi envolvido com pompas e circunstâncias, porque ele nasceu na pobreza. Ele nasceu em uma estrebaria e teve como berço uma manjedoura, ou seja, um coxo. Não fez nenhuma viagem missionária, não. Ele não andou viajando pelo mundo, nenhuma viagem missionária extensa. A Bíblia só relata uma vez só, em que ele cruzou as fronteiras da Terra Santa, da terra de Israel, aonde ele nasceu e aonde ele viveu. E essa vez que ele cruzou essa fronteira foi em direção ao Egito. Por quê? Porque ele estava fugindo da perseguição de Herodes, que tinha ordenado que fosse morto toda criança. Ele foi para a terra do Egito para escapar do decreto de morte ao qual Herodes tinha colocado todas as crianças recém-nascidas daquela época. Jesus foi para o Egito também para que se cumprisse o que tinha sido falado pela boca do profeta, que sobre ele disse: do Egito chamei o meu filho. Jesus Cristo é um ser extraordinário. Ele não possuía riquezas, nem tampouco exerceu alguma influência na sociedade, na política ou na coletividade humana da época em que ele nasceu. A sua família não era uma família que tivesse um pedigree, ou seja, um nome naquela sociedade. Era uma família sem instrução, não tinha alto grau de escolaridade. Seu pai, ele não nasceu filho de um doutor, ele era filho de um carpinteiro. José era um carpinteiro. A família de Jesus era formada por pessoas humildes, pessoas que estavam bem longe da aristocracia e da realeza humana, sem projeção social humana nenhuma. Mas preste muita atenção sobre o que se fala dessa extraordinária criatura chamada Jesus de Nazaré. Quando ele ainda era bebê, ele tirou o sono de Herodes. A sabedoria de Jesus Cristo deixou perplexo alguns doutores lá no templo. Abra a palavra de Deus no Evangelho segundo narra Lucas, no capítulo 2, no versículo 46 e 47.
O versículo 46 diz: e aconteceu que passados 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Eu quero dizer para você que aquele menino que estava ouvindo os doutores, e os doutores ouvindo ele, e ele interrogava os doutores, aquele menino chamado Jesus tinha apenas 12 anos de idade. Deixou boquiaberto aqueles homens doutos, conhecedor da lei, conhecedor da legislação da época, conhecedor do Torá. E o versículo 47 diz que todos os que o ouviam o admiravam por causa da sua inteligência e as respostas que ele dava quando era interrogado por aqueles doutores. Um menino de 12 anos estava dando aula de teologia e de legislação a um grupo de homens formados a doutorados e cultos daquela época. Jesus, com o passar do tempo, ele cresceu, e quando ele tornou-se adulto, ele começou a quebrar as leis da natureza, como a lei da gravidade. Ele andou sobre as ondas como se fosse terra firme. Ele ordenou e fez o mar revolto e o vento parar e ouvi-lo. Abra mais uma vez as Escrituras Sagradas no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 14 e o versículo 25. Está escrito: mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando como por cima do mar. Jesus tinha mandado que os discípulos se afastassem dele. E eles pegaram um barco e começaram a atravessar para o outro lado, e Jesus ficou orando. Mas lá em terra firme, mas lá para a 4ª vigília, os discípulos olharam para as águas e viram um vulto caminhando em direção a ele. E tiveram medo, até pensando que fosse um fantasma, porque isso é natural do homem natural, do ser humano natural. Mas Pedro disse: não, é o Mestre, é Jesus. E Pedro ainda disse assim: Mestre, se é tu que estás vindo aí, ordena que eu vá até tu, que eu chegue até ti. Jesus disse: vem! Estendeu o tapete sobre a água para Pedro. Pedro começou a caminhar e andar também sobre a água, quebrando a lei da gravidade. Mas, por causa da fé pequenina, olhou para o mar e começou a afundar. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 26 e 27, nós vamos encontrar Jesus agora ordenando ao mar que se acalme e ao vento que cesse. No capítulo 8, ele disse-lhe: por que temes, ó homens de pouca fé? Porque eles estavam amedrontados. As ondas se levantavam com o mar revolto. O barco subia e descia na crista da onda. Quem já entrou no alto mar sabe como é que funciona lá fora, longe da arrebentação, o mar bravio, o mar tempestuoso. E os discípulos olhavam para Jesus e Jesus estava dormindo na proa do barco, bem tranquilo, bem calmo. E eles gritaram: Mestre, nos socorre, nós vamos afundar. Ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Tanto que aqueles homens que estavam no barco se maravilharam, dizendo: que homem é este
que até os ventos e o mar o obedecem. Eu quero dizer para você, meu amigo estudante, que Jesus, Ele foi, Ele é e Ele sempre será o médico por excelência. E esse médico por excelência, Ele nunca cobrou um centavo, nem utilizou nenhum medicamento, mas curou multidões. Ele é o médico por excelência. Jesus não pode ser contado como um escritor da Academia Brasileira de Letras ou da Academia Mundial de Ciências e Letras, porque ele nunca escreveu nenhum livro, ele nunca escreveu nenhum tratado a respeito de nada. Mas eu quero dizer para você que não há no mundo nenhuma biblioteca que possa conter os livros que já foram e que serão escritos a respeito de Jesus, mesmo ele sem ser escritor. Jesus não pode ser citado como um compositor diretamente de nenhuma música, mas inspirou uma afinidade de louvores que tem ele como tema, em hinos que junto com os corinhos ultrapassa todas as músicas lançadas no mundo em quantidade e qualidade. Jesus, meu querido, ele é o tema central de toda a Bíblia. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está centralizada no nome de Jesus. Jesus nunca fundou, nunca foi reitor de nenhuma escola de ensino médio ou superior. Mas eu quero dizer para você que os ensinos de Jesus é tema principal em seminários e debates. E que ele tem um grande número de alunos estudando tudo aquilo que ele ensinou durante os seus 3 anos extraordinários de um ministério que ficou para sempre registrado na face da terra. Jesus, ele é o capitão e é o general. Mas ele nunca usou arma, ele nunca comandou exército terreno, ele nunca enviou nenhum edital de convocação para recrutar soldados, mas ele comandou o maior exército de voluntários que, sob as suas ordens, marchou e marcha na face da terra, saqueando o inferno e fazendo rebeldes baixar as armas e render-se a ele sem dar nenhum tiro. Ele é general por excelência. Jesus, do que é que se pode falar desse extraordinário ser que alegra o nosso coração quando mencionamos o nome dele? Jesus, ele é mestre em todo conhecimento, em toda ciência, em toda arte, em toda escrita. Ele é mestre por excelência. A voz dele é um bálsamo que alivia o nosso coração aflito. Na verdade, esse ser extraordinário chamado Jesus, ele faz o que ninguém faz. Preste atenção, as grandes mentes e os grandes estadistas do passado, da Grécia,
de Roma, de toda a cultura helenística, toda a política romana, toda a ciência do Egito, todos esses grandes estadistas, todas essas coisas surgiram, ocuparam um espaço no cenário mundial, mas depois foram esquecidas. Mas não Jesus. Jesus ele se levantou como líder mundial absoluto, inigualável, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quando ele foi crucificado, deram a ele o título que ele já tinha recebido no céu. Porque, como ele mesmo diz, ninguém pode dar nada ou fazer nada se antes não tiver recebido de Deus. E os judeus mandaram colocar uma plaquinha sobre o topo da cruz, aonde ele foi sacrificado. Bom, essa inscrição, ela dizia: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Ele é rei, não só dos judeus. Ele é o meu rei, ele é o teu rei. Ele é o meu Senhor, ele é o teu Senhor. Se você quiser, ele é Deus. Se você não quiser, ele também continua sendo Deus. Ele faz o que ninguém faz. Na verdade, entender esse ser é maravilhoso. Eu quero dizer para você que no passado, bem próximo, nós tivemos grandes cientistas como Alexander Graham Bell, cientistas como Leonardo da Vinci, que foi um homem da pintura, mentes fabulosas como Thomas Edison e tantos outros cientistas que marcaram a época passada da humanidade, filósofos, amigos da sabedoria e teólogos, tantas mentes que eram chamados de mentes iluminadas, mas que passaram, e que muitos deles até caíram no esquecimento. Agora, o nome de Jesus, esse extraordinário homem, permanece cada vez mais lembrado. Siddhartha Gautama, conhecido mais como Buda, o pai do iluminismo, ele passou toda a sua vida procurando a paz. Segundo os relatos da vida de Buda, quando ele estava próximo à sua morte, um dos seus seguidores, um dos seus discípulos, perguntou a ele se ele tinha encontrado a paz. Ele disse: não, eu ainda estou em busca da paz. Ele morreu procurando a paz. Jesus Cristo, filho de um carpinteiro, vem lá na Judéia, nascido em uma cidade
pequena chamada Belém, viveu em uma cidade mais pequena ainda do que Belém, Nazaré. Esse homem extraordinário chamado Jesus, quando ele foi sabatinado, ele nunca disse que estava à procura da paz. Ele disse: eu sou a paz, eu sou a vida, eu sou o caminho. Embora ele tenha sido crucificado há mais de 2000 anos, eu quero dizer para você que ele vive. O judaísmo não conseguiu detê-lo. O Império Romano, com suas fogueiras, com seus leões na arena, com suas cruzes em cima dos morros, não conseguiu calar a sua poderosa voz, que ecoa até hoje nos 4 cantos do mundo. A morte não conseguiu prendê-lo, porque ele é o autor da vida. Ele é a vida. Jamais a morte poderia segurá-lo, nem tampouco o túmulo pôde detê-lo. Não. Esse homem extraordinário, cujo nome é Jesus, ele avança. Este homem, ele reina. Este homem, ele vive. Queridos, o nosso amado Mestre, Jesus de Nazaré, Yeshua, o Hamashia, o Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele vive. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo, ele vive. Ele está no topo da glória celestial. Ele foi exaltado por Deus. Ele é reconhecido pelos anjos como Senhor. Ele é adorado pelos santos, por mim e por você. E o seu poder é tão grande que faz estremecer o inferno e traz temor, paura, medo aos demônios. O nome de Jesus é o nome que está no topo. Ele está sobre todos os nomes. Eu quero que você ouça quantas vezes você quiser ouvir esta nossa primeira aula sobre a pessoa de Jesus Cristo, essa primeira aula de Cristologia à luz da Bíblia. E aguarde a nossa segunda aula. Na nossa segunda aula, nós vamos continuar falando sobre Jesus Cristo, esse ser fantástico, esse ser cujo nome é poder, esse ser que é tremendamente reconhecido no universo inteiro. As estrelas ouvem a sua voz, o vento ouve a sua voz, o mar lhe obedece, as enfermidades caem por terra. Esse ser que é a luz do mundo, esse ser que dá vida aonde não poderia haver vida e que coloca luz aonde há trevas. Então nós vamos dar continuidade
dentro do assunto de cristologia, trazendo mais detalhes sobre a maravilhosa pessoa do Mestre Jesus. No próximo assunto, nós vamos falar sobre Jesus Cristo, o maior homem de toda a história da humanidade. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus. Receba um abraço forte do seu irmão em Cristo, pastor Cícero J. Ribeiro Silva, seu irmão em Cristo, amante da palavra de Deus e teólogo. Que Deus vos abençoe.